Bom dia, começa agora mais um Cresce e Esclarece. Hoje, sexta-feira, 18 de maio de 2012. Inclusive, hoje está se iniciando o Feirão da Caixa no Centro de Exposição Imigrantes, aqui em São Paulo. Temperatura maravilhosa aqui em São Paulo e nós estamos tecendo um comentário a respeito de crédito imobiliário, financiamento imobiliário. E já lembrando que na próxima sexta-feira, dia 25, já vamos ter um banco aqui que vai nos falar tudo sobre crédito imobiliário desse agente financeiro. E no dia 1º de junho estará aqui conosco a Helene Branco, aquela que ministra o curso de financiamento imobiliário aos corretores de imóveis de todo o estado de São Paulo. Então, já que estamos falando de crédito imobiliário, só vamos lembrar que hoje, 18 de maio, hoje é Dia Internacional dos Museus. Quando a gente fala em museu, meus colegas, dá aquela impressão que a gente está falando de algo assim, né? De um prédio antigo, meio escuro, né? Empoeirado. Mas hoje, quando a gente fala em museu, é uma coisa bem diferente, não é isso? Hoje, nós temos aí uma condição melhor para falar assim sobre a questão de museu bem clara, né? Uma coisa mais dinâmica, comunicativa, que exigem arte, história, progresso da ciência e da tecnologia, que engajam as campanhas visando o bem-estar de toda a sociedade em comum. Isto é o museu que nós falamos da atualidade. Mas mesmo assim tem pessoas ainda, quando se fala em museu, lembra, né? Aquela casa meio escura, sombria, cheia de poeira, mas não é nada disso. Então, o museu moderno é isto, né? Então, já que vamos falar em crédito imobiliário, vamos dar início aqui na nossa pauta de hoje. Então, vamos lá. Condições básicas. Se você está atendendo um cliente, ele vai lhe perguntar, dizendo que ele precisa comprar um imóvel, necessita de um crédito imobiliário, de um financiamento, independentemente de banco, de agente financeiro. Então, a regra geral de quase todos os bancos, ela funciona desta maneira, como nós vamos já colocar aqui no slide. Primeiro passo, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, se estrangeiro, detentor de visto permanente, sem o qual a pessoa não poderá pleitear esse financiamento. Agora, vamos só lembrar aqui dessa dica aqui. Um brasileiro casado aqui no Brasil com uma estrangeira. Ele é casado com uma estrangeira. A gente pergunta aqui, ele pode pleitear um financiamento? Claro que ele pode pleitear um financiamento, sem nenhum tipo de problema. Então, seguindo aqui, tem que ser maior de 18 anos, independente de ser homem ou mulher. Ou, se for menor de 18 anos, tem que estar emancipado. Seguindo aqui, tem que ter capacidade civil. A pessoa não pode ser incapaz. E aí, vamos ver assim. Qual é o documento que normalmente nós vamos solicitar para saber se a pessoa tem algum tipo de problema de interdição, né? Principalmente na questão de locação. Se o fiador, vamos dizer, é um fiador, uma pessoa que é o fiador, nós vamos saber se ele está interditado ou não, principalmente aqueles com idades mais avançadas. Então, o que nós fazemos? Nós devemos, sim, solicitar uma certidão de nascimento atualizada. Aí nós vamos saber, e lá vai constar se a pessoa é capaz ou é incapaz, correto? Então, seguindo aqui, óbvio que para pedir qualquer tipo de crédito, não precisa nem ser em banco, né? Tendo uma loja, nós temos que ter um cadastro. Esse cadastro tem que ser bom. Nós não podemos estar inserido nosso nome em nenhuma dessas casas vamos dizer, tipo Serasa, SPC, nosso nome tem que estar bonitinho, certinho, né? O crédito imobiliário, inclusive, exige um pouco mais. A gente pede aquela questão da declaração, né? Do imposto de renda, tem que aparecer essa certidão. Se não aparecer, precisamos corrigir. Às vezes é por um erro pequeno, está tudo certinho, mas ela não aparece, mas precisamos pedir. Capacidade de pagamento. O que significa capacidade de pagamento? A pessoa tem que ter renda. A pessoa tem que comprovar que ela tem condição de pagar aquela prestação quando ele está pedindo crédito imobiliário, né? Então, se for R$500, R$1.000, não interessa. Ele tem que ter a capacidade de endividamento, como chama os bancos, a capacidade de pagamento,
Tá? Senão o banco não vai conceder aquele montante, pode até diminuir, dependendo da capacidade de endividamento, capacidade de pagamento da prestação daquele proponente interessado. Né? Se é depositante do banco, seria o quê? Tem que ter uma conta no banco. Não há, quase nenhum banco exige que a pessoa seja um correntista, mas ele tem que abrir uma conta e a partir daquela data tem que ser o correntista desse banco, né? Porque a gente fala depositante do banco. Agora, quando se fala em desconto, benefício com desconto, muita gente faz uma certa confusão, principalmente quando se fala em desconto, a gente vamos lembrar na Caixa Econômica Federal, ela fala em desconto. Esse desconto nada mais é do que o subsídio, né? O que é o subsídio? Aquele valor que nas regiões metropolitanas, o subsídio poderá, dependendo do proponente, alcançar até R$23 mil. Isso depende. Para cada região, tem lá o seu teto máximo. Região metropolitana, até R$23 mil. O que seria esse subsídio? É um dinheiro que o governo dá a esta pessoa, né? Ela dá uma condição, é óbvio, né? Quem recebe esse subsídio, o que acontece? Ele tem que cumprir uma certa regra, ele não pode quitar antecipadamente, ele não pode, por exemplo, querer adiantar a prestação, ele tem que pagar lá a prestação. Se ele for quitar, então ele vai ter que quitar também com o subsídio. Só lembrando que, olha, para a pessoa receber esse benefício, não pode ter recebido a partir dessa data, 2/5/2005, nenhum tipo desse desconto, nenhum tipo de subsídio. Né? Porque se ele já recebeu uma vez, ele não vai receber a segunda. O subsídio é uma vez só, porque senão a pessoa ficaria comprando, vendendo e recebendo subsídio. Seria uma maravilha, né? Fizesse 10 vezes, ele estaria aí com R$230 mil no bolso. Seria uma maravilha. Mas não é bem assim que funciona. Vamos continuando aqui. Vou dar uma dica agora para vocês, para os colegas corretores de imóveis aqui do estado de São Paulo. Imóvel do CDHU não pode ser comercializado sem autorização da companhia. Né? Não pode ser feito contrato de gaveta, porque se der algum problema, olha que o corretor pode, se você, colega, se fizer isso, pode se dar mal, hein? Lembra bem, o imóvel do CDHU não pode ser comercializado sem a autorização expressa da companhia. Né? Mas não há aquela fiscalização. Então, o que acontece? A gente sabe que na prática isso acontece. O famoso contrato de gaveta, mas não é legal ter esse contrato de gaveta, né? Vamos extirpar da nossa área mercadológica essa questão de contrato de gaveta, né? Antigamente tinha muito na questão habitacional. Graças ao bom Deus isso está acabando, né? E outra coisa também, quando eu compro um imóvel para minha moradia própria, eu vou usar de financiamento, eu não posso alugar para terceiro esse imóvel, porque eu comprei para mim morar. Né? Mas aquilo também, não existe uma fiscalização eficiente para verificar se aquele imóvel a pessoa comprou e está residindo. Não tem. Então, às vezes, a pessoa, por estar morando com os pais, naquele ano, eles não estávamos assim, bem economicamente. Às vezes ele acaba alugando para poder depois mudar para lá, né, com tranquilidade, pagar suas prestações em dia, é isso que o banco quer, que a pessoa pague a prestação em dia. Quando a gente fala aqui união estável, um casal que não é casado, um homem e uma mulher, eles vivem juntos, não são casados. Ele pode comprar esse imóvel junto? Claro que ele pode comprar esse imóvel junto. Basta assinar a declaração, né, de união estável. Então, ele assinando essa declaração, pode. Hoje, inclusive, vou falar uma coisa aqui, vou dar uma dica para vocês aqui, que é interessante. 2 amigos podem comprar um imóvel financiado. Né? Esses 2 amigos vão morar juntos. Ou 2 amigas também, né? Vão morar, eles podem comprar? Claro que eles podem comprar esse imóvel financiado. Pelo menos na Caixa Econômica pode. Agora, nós vamos ter outros bancos aqui falando sobre crédito imobiliário, não faz esse tipo de pergunta para a gente poder entender também como trabalha todos os agentes financeiros, né? E para que nós possamos, quando o cliente nos procurar, saber qual é o melhor banco para aquele cliente. Uns pode ser a Caixa, outros pode ser, dependendo do crédito que ele está necessitando, a Caixa não seja um bom negócio, tem um banco oferecendo uma taxa de juros mais barata, então nós vamos indicar para esse cliente esse outro banco.
É por isso que nós vamos procurar trazer todos os bancos aqui, desde que eles queiram participar, é claro, né? Então, temos vários bancos, vários agentes financeiros. Vamos ver se a gente consegue trazer eles aqui para dar este esclarecimento. Quando a gente fala aqui, por exemplo, certidão de nascimento dos conviventes com menos de 90 dias de despedida. O que seria isso? 90 dias de despedido então é um recém-nascido, não é isso? Certidão de nascimento atualizada, ok? Prazo de financiamento. Começou a melhorar bastante, né? Dos últimos anos para cá. Prazo de financiamento. Antigamente era 15, 20, 25, hoje chega até 30. Isso é bom para a área imobiliária? Isso é maravilhoso, isso é excelente, né? O prazo, vamos dizer, se fosse de 10 anos hoje, o que ia acontecer? Ele ia restringir muito o crédito para certas pessoas com uma determinada renda. Mas com o aumento desse prazo, melhorou e vai melhorar. Se aumentar mais ainda, melhor ainda. Quanto maior o prazo, melhor para todos nós. Hoje já está chegando a 30 anos. Né? Não é bom? Claro que é bom. Por que é bom? Porque muita gente que não pode pagar em 20, se aumentar para 30, a renda dele dá, a prestação vai dar e ele entra no financiamento. É mais um cliente que entra no mercado imobiliário para poder comprar sua moradia própria, né? Vamos ver aqui, ó. Outra vantagem que está ocorrendo aqui. A idade do proponente. Quando a gente fala na idade do proponente, muitos bancos, até há pouco tempo atrás, eles trabalhavam com um limite, né? A média geral que a gente via no mercado era de 75 anos. O que significa isso? Proponente, não, vamos dizer, que tem aí 60 anos completo. O banco vai financiar para ele em 30 anos, 60 com 30 daria 90, não. Então, a idade máxima é até 75 anos. Então, qual é a conta que a gente faz? 60 anos completo, então nós vamos contar 60. Então, de 60 para 75 seria 15 anos, mas está completo, 60 completo não é 15, seriam 14 anos. E quando a gente fala em anos, vou dar uma dica para vocês, meus colegas. Quando falarmos para o nosso cliente, nós não podemos falar em anos. Olha, eu vou te arrumar um financiamento por um prazo de 20 anos. Quando a gente fala 20 anos, dá uma impressão que é muito tempo, né? Vamos dizer assim, 15 anos, 20 anos, 30 anos, é muito tempo. Psicologicamente, funciona e ele assim, não traduz assim um prazo que parece ser mais rápido. Ao invés de falar 15 anos, vamos falar 180 meses. É diferente, né? O ouvido da pessoa recebe de uma maneira diferente. 180 meses para 15 anos, olha, o impacto é grande. Eu vou te arrumar um financiamento para 20 anos, não, 240 meses. Parece ser pouco, né? 30 anos, 360 meses. Isso faz parte do jogo, faz parte da nossa técnica, né? 30 anos, às vezes a pessoa fala, mas 30 anos? Caramba, será que eu vou estar vivo até lá? 360 meses, não fica mais light, fica mais legal, né? Okay? Só que essa idade, ela também vem melhorando. Hoje, o que acontece? A maioria dos bancos já estão trabalhando com 80 anos e 6 meses. Quase todos os bancos já estão trabalhando com 80 anos e 6 meses. Salvo engano, o HSBC, que ainda não está trabalhando com 80 anos, estão na faixa de 75, mas me parece que já está em estudo também este aumento, né? Eu acho que esse aumento, ele tem uma lógica. É bom também para quem? Para a seguradora, né? A seguradora vai ter aí essa pessoa pagando esse seguro por um período maior, não é verdade? Quando a gente fala em seguradora, o seguro depende muito da idade da pessoa, né? Eu, por exemplo, já tenho mais de 60 anos, vou estar completando 60 anos, inclusive amanhã vou estar completando meus 60 anos, viu, pessoal aqui que está por trás das câmeras? Amanhã vou estar completando 63 anos. Se eu for comprar um imóvel financiado hoje, eu vou dar assim uma rápida pincelada na questão da prestação. A minha, vamos dizer, a minha prestação vai ser bem mais alta. Por quê? Porque o meu seguro vai ser bem alto. Se uma pessoa de 25 anos pleiteia o mesmo valor de financiamento que eu estou pleiteando, praticamente, um pouquinho mais só,
O que eu vou pagar de seguro é o que ele vai pagar de prestação, porque a prestação dele vai dar 20, 25 reais. Você vê como é a questão de idade? Por quê? Porque nós temos aí, esse seguro é pago, né? Seguro de morte, invalidez permanente, né? E o DFI, que é o danos físicos do imóvel. Então, por uma questão lógica, não é? Eu com 63 anos tenho uma probabilidade, né, de ir para a vida eterna primeiro do que o nosso colega de 25 anos. Isso não é, um raciocínio que a gente faz. Não é bem assim, mas é quase lógico, né? Não é os mais velhos que vão primeiro. Às vezes acontece esse tipo de fatalidade também. Mas o seguro, para a pessoa de uma certa idade, é mais caro. Às vezes, inviabiliza até a compra por causa do valor do seguro, que se torna muito caro, encarece muito a prestação e a pessoa acaba não podendo pagar, né? Então, vamos ver essas questões dessa vantagem aí do aumento do número de anos para devolver o dinheiro ao agente financeiro, com o aumento da idade. Então, quanto maior o prazo, menor a prestação também, não é? Então, o que acontece? Se hoje, ao invés de ser 30, fosse 40 anos, muita gente que ganha menos, eles não tem condições de entrar no crédito imobiliário. Mas se aumentar para 40, esse pessoal vem para o mercado imobiliário. Vê como para nós é bom. Então, quanto maior o prazo, né, melhor para nós, é menor a prestação, mais gente que ganha menos tem uma condição de entrar nesse mercado, né? Então, para nós é excelente esta questão, ok, meus colegas? Vamos pegar aqui. Caixa Econômica Federal sempre tem uma pequena diferença entre um banco, a gente fala assim, Sistema Financeiro da Habitação, como nós falamos na semana passada, o SFH. Sempre tem pequenas diferenças entre um agente financeiro e outro. É por isso que nós vamos trazer, por exemplo, os bancos aqui, procurar trazer todos os bancos aqui, né, alguém do crédito imobiliário, para nos dar as dicas como é que trabalha aquele banco, porque sempre tem uma modalidade pequena diferente. Por exemplo, a Caixa trabalha muito com questão de renda, né? Mas lembrando que a Caixa é um banco que faz um papel social muito forte, né? O banco privado, às vezes, não faz muito, não. O negócio deles é mais comércio, como crédito imobiliário, né? Como um banco mesmo, né? Comercial, né? Não tem aquela de querer só fazer social. Mas a Caixa é um banco do governo, ela tem que fazer o lado social, é óbvio, porque cabe a responsabilidade do governo ajudar o pessoal, né, a sair fora, né, dessas moradias, de locais insalubres, né, de encosta de morro, do local que ele está morando lá indevidamente, né, local de preservação ambiental, tirar esse pessoal para uma moradia mais digna. Eu costumo dizer, moradia também é qualidade de vida, não esqueçam disso, hein? Moradia é qualidade de vida. Quem não gostaria de criar o seu filho numa boa moradia, né? Você criar o seu filho num barraco de favela é muito diferente. Tem como, né? Tudo isso quebra a pessoa, né? Vê aí essa novela que está passando aí na TV agora, que mostra lá o lixão, né? Aquilo é ridículo, aquilo, né? Mas é uma realidade aqui no Brasil ainda, mas é ridículo, né? É ridículo. Isso tem que, uma hora, acabar, não é? Aí, Banco do Brasil, vamos ver aí, Banco do Brasil é um dos bancos mais novos que entrou com crédito imobiliário para o mercado, né? Que antes eles faziam através da Previ, né, eles faziam só financiamento para os funcionários do banco, mas eles entraram também no crédito imobiliário, no SFH. Então, o Banco do Brasil hoje tem o crédito para qualquer pessoa que queira buscar o crédito imobiliário lá com o banco, tá certo? Temos aí Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, temos aí o Banco HSBC. Então, vamos tentar trazer esses bancos todos, né? Quando a gente coloca aqui, ó, imóvel novo e imóvel usado, encargo mensal, sistema de amortização, né? São algumas dicas que eu queria dar para vocês aqui. Imóvel novo, né? O que é imóvel novo? Imóvel novo, no ápice da palavra, como diz o normativo, o que seria imóvel novo? É aquele imóvel que tem o habite até 180 dias, seria 6 meses. Mas esse imóvel tem 9 meses, ele nunca foi habitado, está no nome da consultora, né? O banco vai considerar que esse imóvel seja novo? Sim, quase que a maioria dos bancos considera que esse imóvel é novo, né? Tá bom? Aí imóvel usado. Imóvel usado é aquele que já foi habitado, então já foi comercializado, já passou da consultora para uma outra pessoa. Essa outra pessoa já está vendendo, então ele já passa a ser imóvel novo ou imóvel usado.
Imóvel usado não quer dizer que aquele imóvel de 50, 60 anos, sim, é um imóvel edificado naquele ano. Mas o imóvel, vamos dizer, com um ano pode ser considerado imóvel usado também. Não é? Quando a gente fala em imóvel, lembrando bem, financiamento, crédito imobiliário, o imóvel, né, ele passa por uma avaliação de um engenheiro. E lembre sempre disso, o imóvel tem que ter condições de habitabilidade. Habitabilidade. Ok? Então pode ser um imóvel novo, se ele zerinho bala. O engenheiro chega lá, o banheiro não tem bacia, né? Não tem essa condição, a cozinha não está montada. Como é que a pessoa vai morar nesse imóvel? Tem condições de morar no imóvel onde não tem banheiro? Não tem condições. Então, ele não tem condições de habitabilidade, ok? Aí o engenheiro, o que ele vai fazer? Ele vai negar esse crédito imobiliário ou ele vai exigir que termine. Outra condição que acontece muito, principalmente no mercado de imóvel usado. Essa dica é boa para vocês, hein, colegas? Tem muita gente que compra um imóvel usado e esse imóvel vai precisar de uma reforma, né? Aí faz-se um acerto entre comprador e vendedor, intermediado pelo corretor, e ele vai financiar. Como o financiamento pode demorar de 30, 60, 90 dias, não é? Aí ele precisaria mudar rápido, o proprietário, o dono vai emprestar a chave para ele ir reformando o imóvel, né? E ele vai financiar. É bom isso? Não, estaria errado. Sabe por quê? Imagine vocês, colega. Chega lá o engenheiro para fazer a avaliação, aquele imóvel está todo quebrado. Né? Quebraram os azulejos todos, quebraram o piso, ele vai aprovar esse financiamento? Não vai. Por quê? Porque não tem condições de habitabilidade, está todo quebrado. Ah, mas vai ser reformado, seu engenheiro. Não interessa, será que vão terminar essa reforma? Ele não vai aprovar. Se liga nisso, hein? Então, depois que o engenheiro for lá, que você pode começar a mexer, reformar. Claro que a pessoa que vai comprar vai reformar, vai terminar, porque ele quer morar no imóvel reformadinho, modernizado, com peças modernas, mas o engenheiro não considera isso, não. Se você estiver vendendo um imóvel num prédio também usado, que seja ele usado, numa encosta de morro, será que vai dar para aprovar esse crédito imobiliário? Muitas vezes não. Vai depender do engenheiro, mas a grande maioria dos engenheiros não aprova não, ok? Porque risco, né? Ele está na encosta de um morro. Se liga nisso também, tá bom? Por exemplo, no mesmo terreno, tem uma casa na frente e uma casa nos fundos. Aí vai se vender a casa da frente ou vai se vender a casa dos fundos. Pode ser financiado? Não. Por quê? Porque tem que ter a matrícula separada, então é multifamiliar, então não dá financiamento. Ok? Tem esse tipo de problema também. Ora, tem agente financeiro que, dependendo da linha de crédito, ele pode até aprovar, mas é meio difícil a coisa aí, tá bom? São dicas que eu estou dando para vocês aí, né? Quando a gente fala aqui, encargo mensal, né? O banco fala assim, olha, o seu encargo mensal nada mais é do que a prestação que a pessoa vai pagar. Sistema de amortização. O que seria esse sistema de amortização? É aquilo que nós chamamos, né? SAC. Antigamente tinha SACRE, né? Tabela Price. Hoje, o melhor sistema, e o sistema que a maioria dos bancos, eles até impõem, porque é o melhor sistema, é o SAC. SAC é uma sigla. O que significa? Sistema de Amortização Constante. Pode perguntar para uma pessoa que comprou imóvel pelo sistema SAC há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. A prestação dele praticamente não aumentou. Aumentou 1 centavo, alguns reais, diminuiu alguns centavos, alguns reais. Ele mantém mais ou menos ali. Quando chega na metade do prazo em diante, aí a coisa começa a ficar bom, né? O saldo começa a diminuir bastante, a prestação também começa a diminuir bastante. Pode reparar que quem financia pelo SAC, na sua grande maioria, esse mutuário é o proponente, não é? É aquele que comprou, chama-se mutuário. Esse mutuário, muitas vezes, não chega a pagar, né? Pagou em 20 anos, ele não chega até os 20 anos, ele tem a condição de quitar antes. E a grande maioria, na metade do prazo, eles acabam quitando. Pode ver isso no mercado, você vai ver o que é verdade que eu estou lhe falando. É um bom sistema. Evitem de colocar a pessoa no tabela price. Por quê? Porque a amortização, a prestação é menor, né? Então, ele está amortizando menos.
o saldo aumenta bastante, ok? Não é legal. Dizem que o sistema, o tabela price é um bom negócio, né? Mas eu ainda não consigo visualizar. Os matemáticos falam que é um bom negócio, mas na minha cabeça, que não sou matemático, eu vou pelo lado prático, né? A gente viu aí aqueles filmes, quem financiou pela tabela price, não é isso? Aumento de prestação de acordo com renda. Muita gente aí queria vender seu imóvel, o imóvel valia, vamos dizer, 100 mil reais, ele estava devendo lá 150. Olha que péssimo negócio que a pessoa fez, né? Porque na época que eu comecei na corretagem, em 1970 e alguma coisa, sabe o que o pessoal falava? Falava assim, não, ó, você é um corretor, mas você não está agindo correto comigo. Por isso que falava assim, corretor é tudo picareta no jargão, não é? Do mercado. Por quê? Você quer me colocar naquilo que eu pago e nunca acabo de pagar? Não é? Mas não é bem assim. Se não tivesse sistema financeiro de habitação, minha gente, 90% da população não teria moradia própria, né? Mesma coisa dizer, quase que 99% do povo brasileiro teve um fusquinha, não é? É uma realidade, ok? Vamos falar aqui de documentação do vendedor para a gente encerrar o nosso Cresce Esclarece de hoje, porque hoje é simples, né? Só que essa exigência de documentação, tanto de vendedor e comprador, ele entra naquela pequena diferença entre um agente financeiro e outro, né? Então, vou falar aqui da Caixa Econômica Federal, né? Que hoje é um agente que domina o mercado aí, tem aí praticamente próximo de 80% do mercado de financiamento. Está na mão da Caixa, isso é inegável, e eu estou falando abertamente porque é pura realidade, né? Não estou mentindo. Os bancos privados, se quiser, também precisa fazer o que a Caixa vem fazendo, né? A Caixa diminuiu aí os juros, vamos ver aí, me parece que o Banco Itaú também diminuiu os juros, vamos comprovar aí, quando uma pessoa do Banco Itaú vier, vamos ver os outros bancos, como é que eles estão nesse estudo, diminuir os juros, é uma competitividade do mercado, faz parte do mercado, né? Mercado financeiro. Então, do vendedor, RG, né? Carteira de identidade, RG, ou RNE, não é? Carteira de identidade de estrangeiro. Simples, né? CPF, não é? Tem que ter o SIC, o CPF, não é? Cadastro da pessoa física. Então, olha aqui um detalhe aqui, ó. Uma esposa que ela seja dependente economicamente do marido, que acontecia muito antigamente isso, né? Antigamente as mulheres eram tudo do lar, chamavam doméstica, né? Hoje a gente fala do lar, tem gente que fala melhor ainda, né? Empresária do lar, olha que bonito, né? Empresária do lar, minha esposa é empresária do lar, né? Que antigamente era doméstica, depois passou a ser do lar, né? Empresária. Então isso usa. Então, a pessoa que é economicamente dependente disso, ela tem que ter o CPF. Tem que apresentar o CPF para essa questão, né? Comprovante de residência, né? E certidão de estado civil, certidão de casamento ou certidão de nascimento. Quando a gente fala atualizada, sempre atualizada, né? Certidão de nascimento atualizada. Então, vamos lá. Certidão de estado civil, tem umas dicas que eu vou dar para vocês aqui, olha. Certidão de casamento, certidão de nascimento. É um fato que aconteceu, né? Ela vai comprovar, por exemplo, por que exige essa questão de atualização? Porque quando se pediu naquela época, tem uma validade de 90 dias, né? Aquele ato aconteceu. Nasceu o Gilberto Iog, lá em 1949, foi registrado, né? Hoje, o Gilberto Iog, como é que está? Continua ainda aqui na vida terrena ou ele já foi para a vida eterna? Não é isso? Então, por isso que se exige ela atualizada. Então, precisamos comprovar. Então, essa certidão, ela vai comprovar que aquele fato existiu. Eu casei e eu nasci. Eu nasci e eu casei. Eu continuo casado? Continuo vivo? Por isso que pede atualizada, né? Brasileiro casado no exterior, e aí? Ele pode vir aqui para o Brasil, tudo bem, traz a esposa dele, seja japonesa, alemã, qualquer americana, né, inglesa, paraguaia, argentina, uruguaia, colombiana. Não vamos falar em Argentina porque o Santos ontem, né? Pô, Neymar não jogou nada, você não jogou nada, mas 1-0 também tá bom. Dá para tirar a diferença aqui, vamos também torcer para o Fluminense, para ficar 3 brasileiros aí para a final das Libertadores, minha gente, ok? Vamos falar aqui, então, o que acontece? Aquela certidão de casamento, que ele casou lá fora,
né? Ele tem que ser, vindo para cá, tem que ser traduzido por um tradutor juramentado e registrado lá no cartório de títulos e documentos, ok? Divorciado ou separado judicialmente. Então tem que ter, na certidão de casamento, tem que ter averbado esta separação. Se liga bem, hein? Tem gente que fala, eu sou separado, mas separado de corpos, né? Eles se separaram assim. A mulher ficou na casa e o marido foi morar em outro imóvel. Estão separados. Olha, para esse efeito, eles não estão nada separados. Separação de corpos não vale, estão casados. Se o marido quiser comprar um imóvel ou a esposa, vai ter que entrar o nome dos dois. Eles vão querer? Não vão querer, não. Então tem que ser separado legalmente. Isso existe no mercado. Tem gente que vem perguntar. Às vezes, tem gente que às vezes vem falar, sou separado. Não acredita só nisso. Fala, se é separado legalmente, né, aí a gente pega. Fala assim, não fiz. Ela mora lá, se damos bem. Eu moro aqui, quero comprar um imóvel para mim. Ah, tudo bem, você pode até comprar, mas vai ter que entrar o nome dela. Mas como vai ter que entrar o nome dela? Aí ele já não quer, né? Tá certo? Já estão separados, porque alguma coisa ali aconteceu e não deu certo. Embora eles continuam amigos, mas né, amigo não vai querer dar metade de nada para ninguém também, né? Amigos, negócios à parte, tá certo? Olha aí. Quando a gente fala aqui, cópia de certidão, registro de escritura, pacto antinupcial, nós estamos falando do quê? Da Lei 6.515/77, né? Quem casou depois de 77, dessa data, 26 de dezembro de 77, casou pelo regime da comunhão universal de bens, ou da comunhão de bens. O que acontece? Ele tem que fazer esse pacto antinupcial, registrar no cartório de registro lá da situação onde ele está morando. Olha que engraçado, mas tem que ter. E o agente vai exigir essa certidão, ok? Então, se fosse antes, como eu casei em 1975, então é antes de 77, meu regime é da comunhão universal de bens. Tudo que era meu, tudo que era da minha esposa, tudo que nós compramos junto é nosso, não é? Então, o regime moderno, comunhão de bens, essa comunhão depois da lei aqui, 6.515, assim, tudo que era meu antes, é meu antes, né? Tudo que que eu comprar depois de casado, então aí é nosso, né? Apesar que eu sou do tempo mais antigo, eu ensino meus filhos, falo muito para minha esposa. Tudo que a gente fala, isso é seu, isso é meu, só coisas pessoais, né? Não tem essa, pega o seu carro, não, o nosso carro. Fica mais legal, né? Tá certo? É tudo nosso, apesar que nada é nosso, né? Tudo vai ficar para alguém um dia, né? Viúvo ou viúva, certidão de casamento, com averbação, ou se ainda não está certinho, então vamos fazer assim, certidão de casamento acompanhado do atestado de óbito, dizer que aquele, o marido ou a esposa, né, entrou em óbito, ok, gente? Certidões atualizadas são válidas por 90 dias, né? Agora tem a certidão do cartório de registro, a matrícula, válida por 30 dias, beleza, gente? Então vamos ver aqui, terminamos, só lembrando, na próxima sexta, dia 25, já está acertado. Virá uma pessoa do Banco Itaú aqui para falar do crédito imobiliário do Banco Itaú. O Banco Itaú tem uma coisa assim, bem legal, viu, gente? Quase tudo é feito via online internet. O Banco Itaú tem, assim, um carinho muito grande para a questão de prazo, né? Eu não tenho feito nada do Banco Itaú, mas quando eu fazia muito Itaú, o prazo não passava de 30 dias, mesmo, desde que? Não passava de 30 dias, desde que o corretor conheça crédito imobiliário, que o corretor monte corretamente o dossiê, monte corretamente as pastas que o banco entrega para o cliente. Precisa mandar, não é? Por exemplo, a Caixa, a gente monta o dossiê por completo. Né? Tem banco que tem a primeira fase e a segunda fase, né? Salvo engano, Banco Itaú, Santander, né? Montar o dossiê, tem as fases. Mas precisa montar corretamente esse dossiê, porque senão atrasa o financiamento. Não é por culpa do banco, não é por culpa da agência, às vezes não é por culpa do corretor, às vezes é o próprio cliente, que ele demora, você pede um documento, ele demora para trazer. Então, quando ele, vamos dizer, você der a lista para ele, você manda ele trazer tudo de uma vez. E dê uma checada, faça um checklist daqueles documentos bonitinho. Se tiver dúvida em algum documento, coloque o outro documento, melhor mandar em excesso do que faltar, do que vir a exigência, não é? Da parte do crédito imobiliário, ok? Então, algumas dicas que
Estou dando para vocês aí e vamos torcer aí para que o pessoal do Banco Itaú venha aí no dia 25. Aí, depois, na próxima sexta, é dia 1º, se não me falha a memória, é dia 1º. Aí vai estar aqui a Elaine Branco. Agora, dia 8, também caiu uma sexta-feira. Pode ser que não dê para fazer o Cresce Esclarece ao vivo, mas mesmo assim, aí eu traria aqui, vou montar só dicas maravilhosas, principalmente do Fundo de Garantia. E eu vou gravar e passar nessa sexta-feira de hoje. Pode ser que seja ao vivo ou gravado, mas vocês vão saber. Se for gravado, eu vou falar que é uma gravação, ok? Mas toda dúvida que você tiver, você pode mandar as perguntas que a gente responde na sexta-feira subsequente, ok, colegas? Eu gostaria de pedir um favor a todos vocês que nos acompanham aí hoje, nessa sexta-feira, dê as dicas para os colegas, porque essa parte de crédito imobiliário parece ser assim um bicho de sete cabeças, mas não é não. O que nós precisamos é sim, no dia a dia, isso faz parte do nosso dia a dia, cada cliente que senta na nossa mesa, no nosso escritório, o que acontece? Eles querem saber de crédito imobiliário, eles perguntam, a maioria quer usar o fundo de garantia, muitos precisam de um financiamento. E eu vou dar uma dica também boa para vocês aqui, olha. Tem cliente que fala assim, eu estou procurando imóvel em tal bairro, em tal cidade, dentro de uma faixa de preço, vamos chutar aqui um valor, R$200 mil. E aí há uma certa dificuldade de arrumar esse imóvel. Sabe por quê, gente? Olha como é que acontece. Precisamos saber, de corretor precisa saber disso. Se você mostrar todos os imóveis que você tem em carteira nesse valor de R$200 mil, esse cliente, na grande maioria, não vai gostar desse imóvel. Sabe por quê? Porque o que ele tem na mente é um imóvel que custa 230, 240, 250. Se ele falar para você que vai pagar à vista, você fica todo feliz, R$200 mil à vista, sabe o que nós temos que fazer? O que ele vai gostar é um imóvel de 250, com certeza. Então, nós precisamos vender o crédito imobiliário para ele, porque hoje é um bom negócio. E você vai satisfazer o seu cliente, e vai só financiar 50 mil, que é uma prestação quase nada, né? Quem tem R$200 mil, ele pode financiar até mais. Dependendo da renda dele, você vai dizer aí qual é o melhor banco, qual é o melhor agente financeiro que você vai encaixar ele vai ficar feliz da vida, comprar o imóvel dos sonhos dele, às vezes até um pouco mais do que ele pensava, vai ser um cliente muito agradecido a você, como um profissional, conhecedor do mercado imobiliário, conhecedor do crédito imobiliário, um bom orientador e vai colocar o cliente dentro de uma satisfação assim grande. Ele nunca vai esquecer desse seu papel, ele vai estar sempre lembrando de você, indicando você para todos os amigos que ele tem quando se falar em imóvel, ok, meus colegas? Isso é importante, a gente estar sempre a par do que está acontecendo no mercado imobiliário, né? Então, podemos, acho que, encerrar, não sei se vai conseguir colocar aqui para mim, ver quem está conectado, ainda não entrou aqui para mim aqui, mas vamos ver aqui se tem algumas cidades conectadas, tem que dar aqui um F5 para tentar atualizar, né? Mas não apareceu nada aqui, ó, agora apareceu. Ó. Nós temos aqui colegas de Sorocaba, muito obrigado pela sacarona de hoje. Temos colegas lá de Porto Alegre, hein? Olha aí, a todos vocês aí, todos os corretores de Porto Alegre. Quero mandar aqui, em nome de todos os corretores paulistas, um forte abraço a todos vocês e bons negócios aí a todos vocês aí, ok? Nossos colegas de Campinas, em Bugaçu, Diadema, Indaiatuba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Forte abraço para os colegas aqui do estado de São Paulo, Americana, muitos colegas aqui da capital, colegas aí de Santos, né? Temos aí colegas de Belo Horizonte, um abraço forte a todos vocês e continue nos dando essa carona nas próximas sexta-feiras, porque a cada sexta-feira nós vamos ter novidades interessantes e essas novidades é o que você vai aplicar no dia seguinte no seu trabalho, ok, colegas? Então, a todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom dia, um bom final de semana e bons negócios. Tchau!